Olá a todos! Nessa aula nós vamos falar do conceito de distância. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: nós vamos aprender nessa aula a calcular distâncias entre objetos geométricos. Então, por exemplo, como calcular a distância entre dois pontos, entre um ponto e uma reta, entre um ponto e um plano, entre duas retas paralelas, entre uma reta para uma reta e um plano de tal modo que a interseção seja vazia. Claro que eu não vou fazer todos os casos nesse vídeo, mas a ideia é meio que passar para vocês os princípios. Então, começaremos pelo caso mais simples de todos, que é o caso da distância entre dois pontos. Então, se você tem um ponto P, na verdade um ponto P1, perdão, e um ponto P2, como nós podemos calcular a distância entre P1 e P2? E a resposta é bem simples, na verdade, porque a partir de dois pontos nós somos capazes de construir um vetor. E o módulo desse vetor vai dar justamente a distância entre esses dois pontos. Então, nesse caso, a distância entre o ponto P1 e o ponto P2, a gente pode enxergar simplesmente como a norma vetor P1, P2. Numericamente falando, ou seja, colocando em termos mais numéricos, vamos colocar assim, no contexto onde os pontos estão no espaço R3, seria simplesmente a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado mais z2 menos c1 ao quadrado. Mas é simples assim, não tem muito mistério no caso entre distância entre dois pontos. Agora, distância entre um ponto e uma reta já é um pouco diferente. Então, como é que nós vamos calcular a distância de um ponto à reta? Primeira coisa que é importante nós termos ciência é que é errado afirmar que a distância entre o ponto P e essa reta, que eu vou chamar de reta R, seja, por exemplo, igual a esse segmento laranja. Bem, por que disso? Vamos lembrar do seguinte: quando a gente vai medir a altura de uma pessoa, você imagina que a pessoa seja essa caneta e você deseja medir a altura dela. Como é que você faz? Você deixa ela numa posição ereta e você calcula a distância da ponta da caneta até a base. Você não pede para a caneta ou não pede para a pessoa ficar inclinada. Você não mede a altura da pessoa inclinada. Você tem que medir perpendicular a uma base. Então, você não vai pegar qualquer distância, vamos colocar assim. O que eu quero dizer? Você não vai pegar qualquer medida. Você vai pegar uma específica de tal modo que esse segmento aqui ele seja perpendicular à nossa reta. Então, dito isso, nós vamos tentar calcular esse número D. Como nós podemos fazer isso? Vamos considerar aqui um ponto P0, um ponto qualquer da reta. E a partir desses dois pontos, a gente pode, por exemplo, construir um paralelogramo. Então, o paralelogramo que eu vou construir é o seguinte: primeiro, pegar o P0P, daí ok. Como esse ponto P0 ele é um ponto da reta, eu vou considerar aqui um vetor diretor. Digamos que esse vetor diretor seja o vetor V. E vou pegar essa informação e construir um paralelogramo. Então, aqui nós temos vetor aqui, vetor aqui. E por que eu estou construindo esse paralelogramo? Porque a área do paralelogramo, vamos colocar de A maiúsculo, a área do paralelogramo é nada mais nada menos que a medida da base, que nesse caso é o módulo do vetor diretor, vezes a altura e pronto. Só que a altura é justamente a distância do ponto P à reta R. Então, se eu isolar esse D, eu vou resolver o problema. Como esse vetor ele é um vetor não nulo, então eu tenho que a distância do ponto P à reta R vai ser o quê? A área do paralelogramo dividido
pelo módulo de V. Se você passar o módulo de V por lá dividindo. Só que nós aprendemos a calcular a área de um paralelogramo de uma outra maneira, usando o módulo do produto vetorial. Então, nesse caso, eu tenho que calcular o módulo do produto vetorial entre V e esse vetor laranja, que é o P0P. Então, eu vou substituir o A pela norma do produto vetorial V por P0P. E voilá, acabamos de desenvolver uma fórmula para calcularmos a distância entre um ponto e uma reta. Então, essa fórmula aqui que eu vou destacar em amarelo é o que corresponde a isso. É basicamente você usar o conceito de área. Então, ficou até bem simples a memorização. Então, a gente pode seguir em frente resolvendo um exercício numérico. Então, vamos calcular a distância do ponto P até essa reta R aqui. Então, nesse caso, seria interessante escrevermos essa reta R na forma paramétrica. Então, como é que a gente faz isso? A gente iguala tudo a t e faz o desenvolvimento. Então, o x sobre 2 ele é igual a t. Então, nesse caso, x é igual a 2t. O y menos 2 sobre 2 é igual a t. Se você isola o y dessa expressão, vou até fazer essa conta aqui do lado. Ó, y menos 2 sobre 2 é igual a t. Então, passa esse 2 para o outro lado, vai dar 2t. Depois passa esse 2 somando, isso aqui vai ficar 2 mais 2t. E por último, de maneira extremamente análoga, z vai ficar igual a menos 3 mais t. Então, daqui a gente consegue extrair um ponto P0. Então, eu já vou pegar um ponto P0. É você substituir, por exemplo, qualquer valor de t. Posso substituir o t por 0, por exemplo. Ou ainda, já que eu vou construir, e aí que é interessante a gente pensar em que a gente tem e o que a gente quer. Se a gente quer calcular a distância do ponto P à reta R, seria, já que a gente vai construir o vetor P, P0, eu posso escolher qualquer valor de t. Mas se eu escolher um valor de t de tal modo que esse vetor tenha uma coordenada zero, facilita a conta. Então, eu vou, ao invés de trocar o t por zero, vou trocar o t por 1. Então, aqui vai dar 2, 4 e menos 2. Então, esse é o nosso P0. Esse é o nosso vetor V, que vai ser os números que estão acompanhando o t. Então, 2, 2, 1. Vamos montar a nossa fórmula. Então, a distância ponto P a reta R vai ser o quê? Módulo ou norma do produto vetorial entre V, P0P, dividido pela norma de V. Então, calcular cada personagem de maneira separada e ao mesmo tempo organizado. Então, vamos lá. Primeira coisa, norma de V, só para identificarmos aqui. Isso aqui vai ficar raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 4, mais 4, mais 1. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Raiz de 9 é 3. E agora, o vetor P0P vai dar quem? Esse é P menos P0. Então, vai ficar 2 menos 2, 0. 0 menos 4, menos 4. 7 menos menos 2, ou seja, 7 mais 2, 9. Agora eu vou calcular o produto vetorial. Então, vou calcular o produto vetorial de V por P0P. Então, nesse caso, vai dar IJK. As coordenadas de V, que é 2, 2, 1. As coordenadas do vetor P0P, que é 0, menos 4 e 9. Então, vou arrastar isso aqui para cá, para continuarmos a conta. Então, a coordenada aí, a gente faz esse mini determinante, que vai dar 18 mais 4, 22. Na segunda coordenada vai dar 18 menos 0, 18. Só que como é a segunda coluna do desenvolvimento de Laplace, aqui vai dar menos 18. Por fim, na terceira coluna vai dar menos 8. Aqui, como nós temos múltiplos comuns, a gente pode usar isso ao nosso favor.
por exemplo, a gente pode botar o 2 para frente em evidência. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o vetor 11 menos 9 menos 4. Então, agora nós vamos calcular a distância entre esses pontos. Aliás, tem que calcular a norma, né? Então, isso vai implicar que a norma do vetor v P0P vai ser igual a 2 vezes a norma disso aqui, ou seja, raiz quadrada de 121, que é 11 ao quadrado, mais 81, mais 16. Isso aqui vai dar 2 vezes raiz quadrada de, vamos lá, aqui vai ficar 7, 8, 10, 11, aí vai 1, 218. Então, vou deixar 218, poderia estar fatorando ele, mas é só para pegarmos aqui o resultado. Então, aqui vai ficar Ctrl C, Ctrl V. Então, esse número aqui de cima vai ser 2 vezes raiz de 218. E o módulo, a norma de V, é igual a 3. Vale a pena fatorarmos? Bem, a gente pode fazer um experimento. Vamos ver o que acontece se a gente fatorar 218, para ver se a gente consegue alguma simplificação. Por exemplo, 218 é divisível por 2. Então, aqui vai dar 5, 8, 8, 9, né? 89. Bem, não é divisível por 2, não é divisível por 3, então já nem acho que vale a pena. A gente pode deixar dessa maneira. Porque qual é a minha expectativa? Tentar simplificar o denominador 3. Mas como aqui aparentemente não vai acontecer, a gente deixa do jeito que está. Resposta entre distância de ponta reta é 2 vezes raiz de 218 sobre 3. Então, seguindo em frente com o nosso exercício, vamos determinar a distância do ponto P com coordenadas 1, 5 até a reta y igual a menos 3x mais 11. Aqui é importante perceber que nós estamos agora no problema no plano cartesiano, ou seja, é um problema bidimensional. Então a gente pode ter uma noção assim de como é que vai ser a equação da reta. Por exemplo, se x é igual a 0 e y igual a 11, e aí como esse a é negativo, então a inclinação da reta é para baixo, então é uma coisa mais ou menos assim. Então, claro que é bem mais ou menos, né? Mas enfim. Ponto por aqui. Se x for igual a 1, o nosso y aqui vai dar 8. Por que estou comentando sobre isso? Porque aí quer dizer que o ponto P com coordenadas 1, 5, ele vai estar abaixo da reta. 8 é maior do que 5, né? Então, como é que a gente calcula essa distância? Para isso, a gente tem que identificar o vetor diretor da reta. A gente pode fazer de duas maneiras. Ou marca 2 pontos à reta para encontrar um vetor, é uma boa possibilidade. Ou a gente escreve a forma paramétrica da reta. Então, escrevendo a reta na forma paramétrica, a gente pode, por exemplo, chamar o x de t, e aí o y vai ficar menos 3t mais 11. Fazendo dessa maneira, o nosso vetor v ele tem coordenadas 1 e menos 3. E agora, aqui vai ser o nosso ponto da reta. Bem, como aqui P0, o P, perdão, ele tem coordenada x igual a 1, eu vou trocar o t por 1. Então, quando eu troco o t por 1, aqui vai ficar 1, 8. E agora eu vou desenvolver a conta tudo normalmente. Então, aqui nosso P0P vai ficar P menos P0, então vai ficar 1 menos 1, 0. 5 menos 8 menos 3 vai ficar 0 menos 3. Lembre-se que o produto vetorial ele só existe no R3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, vamos dizer assim, vou criar uma extensão chamando, por exemplo, P0P minha, por exemplo, eu vou adicionar 0 na terceira coordenada.
Quando eu faço isso, e quando eu considero meu vetor diretor linha, ou seja, o representante do meu vetor diretor no R3, eu acabo de conseguir calcular o produto vetorial. Então vamos escrever a fórmula, né? Distância. Distância do ponto P à reta R vai ser a norma, produto vetorial, não de V por P0P, mas a gente vai ter que colocar o V para fazer sentido essa conta. Então, vai ter o linha aqui, e aqui, norma, tanto faz norma de V ou norma de V', né? Porque como a terceira coordenada é zero, o resultado final não se altera. Então, para calcularmos esse produto vetorial, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Então, aqui vai ficar V' vetorial P0P, linha. Então, isso aqui vai ficar aqui JK, as coordenadas de V vai ficar 1, menos 3, 0. E P0P vai ficar 0, menos 3 e 0. Então, na hora de fazer o desenvolvimento de Laplace, percebe-se que aqui vai dar, a primeira coordenada vai dar 0, que você tapa a primeira coluna. A segunda coluna também dá 0, que é esperado. E a terceira coluna vai dar menos 3. Isso implica que o módulo desse vetor é 3. Então, na hora de substituir aqui, vai ficar a distância P a R vai ficar igual. Em cima vai dar 3. Embaixo, o módulo de V vai ficar raiz de 10, né? Porque vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado, que aí dá 1, mais o menos 3 ao quadrado, que dá 9, que 1 mais 9, 10, raiz de 10. Então, racionalizando, só para deixar o resultado final bonitinho, distância do ponto P à reta R vai ser igual a 3 raiz de 10 sobre 10. Então, assim, quando você está com um problema no R2, você tem ainda esse recurso de fazer essa extensão, vamos colocar assim. Então, você ainda consegue fazer uma, não é projeção, mas você estende para um espaço R3, na qual as fórmulas estão bem estabelecidas, e você executa a sua conta normalmente. Inclusive, dá para resolver esse exercício de maneira bem genérica. Então, se a gente quisesse encontrar a distância do ponto P, com coordenadas x0 e y0 qualquer, até a reta R, dado por essa expressão, como nós faríamos? O procedimento é inteiramente análogo. Então, a gente até vai fazer isso. Então, para determinar a distância do ponto P com coordenadas x0 e y0 até a reta ax mais by mais c igual a zero, a primeira coisa que seria importante identificarmos é um vetor diretor da reta. Então, eu posso fazer isso da seguinte maneira. Se você escreve ele na forma paramétrica, x igual a t, o que nós vamos ter? Isolando o y dessa expressão, então aqui vai ficar menos c menos ax, como você vai passar o b para o outro lado dividindo, estou supondo b é diferente de zero, então você teria isso. Lembrando que x igual a t, então você troca aqui, e aí o que acontece? Um vetor diretor seria o vetor com coordenadas 1, que é o número que acompanha o t, menos a sobre b, que é o número que acompanha o t na coordenada y. Só que se você multiplicar por qualquer número real, você vai estar preservando a direção do vetor, que é o que importa para a nossa teoria, não o módulo do vetor. Então, nada me impede de eu, ao invés de tomar como vetor diretor esse vetor aqui, eu multiplicar por b. E aí, esse denominador some, e aí eu coloco b aqui. Então, na prática, você considerar o vetor com coordenadas b menos a, ele é o vetor diretor da reta. E aí, já aproveitando, vamos calcular a norma de V. A norma de V vai ficar raiz quadrada de A2 mais B2. Então, guarda essa informação. Agora, nós vamos precisar de um ponto genérico, um ponto P0 da reta. Então, eu posso, por exemplo, para tentar buscar simplificações aqui, posso considerar ou t igual a zero, que aí pode ser uma boa pedida aqui, ou
tentar tornar aqui um número inteiro. Mas eu acho que está valendo a pena aqui trocar o t por zero. Então, se eu troco aqui meu t por zero, o meu ponto P0 vai ficar 0 menos C sobre B. Então, esse é o meu ponto P0. Dito isso, quem vai ser meu ponto PP0? Então, isso vai implicar que meu vetor, perdão, PP0 vai ser P0 menos P. O sentido do vetor não interfere na nossa conta, porque na fórmula original estava P0P, né? Então, vou manter assim. Então, P menos P0. Então, vai ficar x0 menos 0, que dá x0. Y0 menos essa expressão, que aí dá mais C sobre B. Então, deixa eu só organizar aqui a conta, destacando o que eu vou precisar futuramente. Vou precisar dessa informação e dessa informação. Então, para calcularmos o produto vetorial não do V, mas do V', que você acrescentar a coordenada zero, você tá acrescentar zero na terceira coordenada. Em ambos os vetores, o que nós vamos ter é o seguinte. Então, I, J, K, o V, que aí tem coordenadas B menos A, 0, linha, na verdade, B menos A, 0, P0P vai ser X0, Y0 mais C sobre B. E aí a gente desenvolve a conta. No produto vetorial, lembrando aqui que é A, então aqui vai ficar na primeira coordenada 0, na segunda coordenada 0 e na terceira coordenada vai ficar BY0 mais C, que é esse cara vezes esse cara, e aí não se esqueça que eu estou aplicando uma distributiva, então vai ficar B vezes Y0 mais C sobre vezes B, que aí cancela. Então é esse cara menos esse cara, menos menos dá mais AX0. Então, o módulo desse camarada vai implicar que quando você tem um vetor 0, 0, algum número, as coordenadas acabam sendo um módulo desse número. Então, isso vai implicar que a norma desse vetor aqui, P' vetorial P0P', vai ser simplesmente um módulo desse número. E aí eu só vou reordenar aqui, vai ficar AX0 mais BY0 mais C. Feito essa contaiada toda, vamos relembrar qual é a fórmula. Então, a nossa fórmula para calcularmos a distância do ponto P à reta R vai ser a área, ou seja, o módulo desse do produto vetorial aqui, dividido pela norma de V. Então, isso aqui vai nos levar na seguinte conclusão. Vou deixar isso aqui branco ainda, né? Agora sim. Vamos concluir que a distância do ponto P à reta R é esse camarada aqui, ou seja, módulo AX0 mais BY0 mais C, BY0 mais C, dividido pela norma do vetor V, que se formos lembrar, é raiz quadrada de A2 mais B2. E essa fórmula aqui, eu acho que soa familiar para vocês que estudaram o conceito de distância de ponto à reta. E além disso, conforme eu comentei no início da aula, como é que a gente calcularia a distância de um ponto a um plano? Então vamos para o nosso quadro. Então aqui nós temos um ponto A. Então aqui eu fiz um desenho aqui que eu acho que é até melhor. Vamos considerar aqui o ponto P0. No meu GeoGebra eu coloquei ponto A, né? Mas digamos que eu conheço o ponto A e eu conheço o vetor normal e eu quero calcular a distância do ponto P ao plano. Então, a distância que nós queremos é esse valor D aqui. Só que o que nós vamos fazer? Vou voltar para cá. Então, eu quero calcular a distância desse P até o plano. Qual é a estratégia? Como o vetor ele é algo móvel, então eu vou pegar um representante do meu vetor normal. Será que eu consegui? Pera aí, deixa eu só aqui, pronto.
Eu vou pegar o meu representante do meu vetor normal de tal modo que eu faça a seguinte projeção. Eu projete o vetor laranja em cima do vetor normal. Quando eu faço essa projeção, o que acontece? Eu vou ter aqui o vetor. Esse vetor aqui, ele vai ter a propriedade que o módulo do vetor vai representar justamente a distância do ponto ao plano. Agora, como é que a gente calcula esse vetor rosa? Vou chamar esse vetor rosa de... Na verdade, como a gente tem uma notação, a projeção, vou usar isso direto. Então, como é que a gente calcula a projeção ortogonal do vetor laranja, que nesse caso é o vetor P0P, do vetor N? Bem, a gente faz o produto escalar entre os vetores, então, o produto escalar entre P0P e N, dividido pela norma do vetor que recebe a sombra, que nesse caso é o vetor N, multiplicado, é a norma ao quadrado, multiplicado por N. Observe que a projeção ortogonal é justamente um vetor. Ele é algum número vezes N. Que número é esse? É o produto escalar entre os vetores envolvidos, dividido pela norma do vetor que recebe a projeção ao quadrado. Só que como nós estamos interessados em calcular a distância do ponto P ao plano π, digamos que esse plano seja igual a π, então a gente está interessado em calcular a norma desse vetor. Só que aí, ao simplificar, o n ao quadrado com n, isso aqui vai ficar só o n, e voilà, nós temos uma fórmula para calcular a distância de ponto a plano, que é essa formulinha aqui. Então, vamos resolver um exemplo numérico onde nós vamos calcular a distância do ponto P até o plano π. Então, o que eu preciso? Primeira coisa, de um ponto genérico do plano. Então, eu estrategicamente, na hora de escolher o ponto P0, eu tenho que escolher um valor de x, um valor de y para obter o valor de z. Então, eu vou escolher, por exemplo, x igual a 2. Então, nesse caso, se x é igual a 2, vou escolher o y igual a 2 também. Na verdade, o x eu vou escolher menos 2. Isso vai ficar claro. Na verdade, eu posso escolher x igual a 4, né? Menos 4. Eu vou querer igualar as duas coordenadas. Se eu escolho x igual a menos 4 e y igual a 2, o que acontece? No plano vai ficar menos 8 mais 2 mais 2z mais 8 igual a 0. Agora eu vou determinar o valor de z. Só que o menos 8 corta aqui, então aqui o z vai ter que ser igual a menos 1. Que aqui fica mais interessante na hora de desenvolver a conta. Porque como é que a gente determina um ponto do plano? É escolher um valor de x, y, z, aonde isso dá igual, ou seja, igual a zero. Então, se eu escolho x igual a menos 4 e y igual a 2, eu vou achar um valor de z, que é um ponto do plano. Quem vai ser o meu vetor n? São os números que acompanham x, y, z. 2, 1 e 2. Então, vamos lá. O nosso P0P vai ser P menos P0, então vai ficar 0, 0, 6. E agora, vamos relembrar aqui a fórmula. Então, a fórmula é a distância do ponto P ao plano π. Na verdade, eu chamei de P0, né? Não, só P. Vai ser o produto escalar do vetor P0P por N dividido pela norma de N. Como esse meu vetor ficou mais simples, como é que é o produto escalar? 0 mais 12 dividido pela norma de n, que vai dar a raiz quadrada de 4, mais 4 mais 1, dá raiz de 9 é 3, isso dá 4. Então, a distância do ponto P ao plano π dá 4. Então, espero que vocês tenham gostado da resolução, da noção de distância de ponto a plano. E aí, como seria, por exemplo, distância de reta a plano? Basta você escolher um ponto da reta e você calcular normalmente. Distância de ponto a plano vai ser a distância de reta a plano. Porque como é paralelo, você não vai alterar a distância. Porque se não fossem paralelos, ia ter ponto de interseção, distância zero.
Ah, eu quero calcular a distância entre dois planos. Em um dos planos, basta escolher um ponto qualquer, você faz a mesma conta. Então, essencialmente, nós exploramos praticamente todos os casos de distâncias relativas. Faltaria o caso de retas reversas, mas o procedimento é análogo à dedução. A única diferença é que, ao invés de você usar a área do paralelogramo para calcular a distância, você vai ter que usar o volume do paralelepípedo. Então, você tem que montar um vetor e uma reta, um vetor de outra reta, e um outro vetor que liga, por exemplo, um ponto de uma reta e um ponto da outra reta. Aí você constrói o volume do paralelepípedo. E aí você consegue deduzir, sem grandes dificuldades, a distância entre duas retas reversas. Se persistirem as dúvidas, vocês podem colocar nos comentários que eu posso até fazer vídeos extras sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curtam, deem feedbacks e até a próxima.